Enquanto o Rodrigo trabalha, coitado. Senhor Jesus, amigo e mestre, companheiros espirituais, agradecemos pela oportunidade do estudo, do entendimento, da mediunidade. Pedimos neste momento a presença dos amigos de mais alto, a companhia dos irmãos de luz, para que possamos estabelecer uma sintonia positiva de paz, de luz e de afetividade. Mestre amigo, te agradecemos por tudo quanto temos recebido e te pedimos que possa nos envolver nas vibrações da tua luz, da tua paz e do teu carinho. Fica conosco, Senhor, e nos ajude na caminhada para aprendermos de algum modo a sermos instrumentos da tua luz, do teu afeto. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Então, pessoal, bom dia, Nós vamos, conforme a gente começou a semana passada, hoje nós vamos falar sobre os mentores espirituais, dentro da mediunidade, que é um dos temas aí que o pessoal mais gosta, que é mais interessante dentro dessa questão do estudo da mediunidade, porque sempre que a gente lembra dos mentores espirituais, a gente vai lembrar lá do Emmanuel, da Joana de Ângeles, dessas entidades que aparecem nos livros, E essa questão do mentor espiritual, ela começa lá como Kardec, porque desde o início ali do estudo, do trabalho do Kardec na mediunidade, o Kardec fala, que uma das coisas que mais toca ele fala isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, e também ele fala um pouco lá no Obras Póstumas, que uma das coisas que mais tocou ele é a ideia do anjo da guarda, de alguém, um espírito iluminado que tem por papel, nos proteger, nos ajudar, nos acompanhar durante a vida, E os espíritos falam que realmente existem essas entidades, espíritos que cuidam da gente, Claro que não naquela visão, vamos dizer assim, infantil da criança, do anjinho de mão posta lá do lado dele, Mas seres ativos, e que, apesar de terem todos os seus valores superiores espirituais e as suas vidas no mundo espiritual, eles tiram parte do tempo deles para poder nos ajudar, São mais, foge um pouco daquela visão, idealística, da Igreja Católica, do anjinho lá, olhando para o céu assim, Mas a ideia em si, tá muito dentro da realidade. E o que acontece? A gente vai ver que isso está dentro da história. Você vai lá estudar a Bíblia, você vai ver que de vira e mexe aparecem espíritos que vão orientar ali, o Gabriel ali com Maria, Jesus, outros anjos, Rafael, que tem um livro lá de Tobias lá, que vem um espírito que ajuda ele, o Rafael, Então, assim, são nomes e são manifestações dessa ideia. Até nos mitos, vocês vão ver que normalmente os grandes heróis da mitologia, eles têm alguém que é o mentor daquilo que eles fazem, Então você vê os heróis gregos, normalmente a deusa Atena lá, você vê lá o Perseu, aparece Atena para ele, fala, vai lá matar a Medusa, e você vai usar isso, Você vê lá o Hércules lá, que tinha lá, o Zeus, que é o pai dele lá, que ficava aparecendo para ele, para poder dizer, faz isso, faz aquilo. Então essa ideia, Você vê nos mitos, por exemplo, lá dos babilônios, lá tem o Gilgamesh lá, O Gilgamesh ele tinha, o Enkidu, que era um ser lá que ele chamava de Deus, que o orientava. O próprio Sócrates, ele falava que ele tinha lá um daimon, que é uma inteligência, que ele fazia uma reunião com esse daimon lá e o daimon ensinava para ele muitas coisas da filosofia grega, Então essa presença de um orientador espiritual, isso vamos dizer assim, está em todas as culturas religiosas. Até o índio brasileiro, você vê lá o pajé, quando ele está lá, fazendo lá os rituais dele, ele consulta os espíritos, que vão dar a ele orientação, que vão dar a ele direcionamento, que vão ajudá-lo ali no trabalho. Então isso está presente em todo conteúdo religioso do mundo, a ideia de seres superiores que vêm até nós para poder nos orientar
e nos ajudar, né? Claro que essa ideia ela vai mudando, né? No início do período antigo, né? Havia aquela ideia de troca, né? Então eu faço um sacrifício aqui, eu rezo a missa, né? Eu faço, acendo incenso, acendo a vela, né? Então a gente tinha muito essa ideia de que a gente estava trocando, né? Com essas entidades, né? E aí eu tenho a boa vontade deles para comigo, muito parecido com o pessoal que sacrificava para os deuses, aquela coisa toda, né? Então, à medida que a gente foi aprendendo, a gente foi percebendo que esses seres, quando bons, né? Porque existem mentores do mal também, não quer dizer que a gente tem mentores do mal, mas quer dizer que existem pessoas que são, né, atendidas e ajudadas por espíritos de baixo nível, né? Que, né, nada mais são do que espíritos que estão vinculados a ela por algum motivo. Então algumas pessoas estão infelizmente vinculadas, né, a entidades de nível inferior, porque elas mesmas são pessoas, né, cujos pensamentos estão ali na raiva, no ressentimento, nas coisas mundanas, né? Então elas atraem espíritos que vão ali, né, dar um senso de orientação para elas, né, às vezes negativo, né? A gente pode ter chamado de processo obsessivo ali, guiado, e existe muito, né? Existem pessoas que são telementadas mesmo pelas trevas, ou seja, são controladas à distância, né? São, né, manipuladas mesmo porque elas se permitem isso, né? Não é porque elas são vítimas, muitas vezes não, é porque elas estão ali dentro da sintonia. Então aí o que acontece, né? Na doutrina espírita, essa situação ela se torna muito mais conhecida, né? Porque além dos guias espirituais, dos mentores, né? Cada religião dá um nome, né? Dos deuses guardiãos, os romanos chamavam de lares, né? Que eram os espíritos familiares, né? Os hindus chamavam de devas, particular, pessoal, né? Então cada um dá um nome, né? Mas a gente normalmente a gente chama de mentores espirituais. Até a palavra guia espiritual não é muito a palavra de origem espírita, não, tá, gente? Não é, a gente fala guia, né? Tem mais tá mais dentro da conotação da Umbanda. Apesar que não está errado de falar, não. Falar anjo de guarda, espírito guardião, espírito amigo, né? Você vai ver que o Chico referia muito aos amigos espirituais. Ele não falava assim, meu mentor, Emmanuel, ele não falava, né, meu anjo guardião, né? Então isso é uma coisa do Chico. Então cada um chama de um jeito, né? Tem várias nomenclaturas, né? O Chico chamava dos espíritos amigos, né? No Evangelho, a gente vai conhecer esses espíritos, eles têm um nome que é muito famoso, mas que a gente não dá o entendimento dele, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo nada mais é do que a falange de espíritos superiores vinculados ao bem, que direcionava o trabalho dos primeiros cristãos, né? Foi revelado ao apóstolo pelo Espírito que ele deveria ir para a cidade de Corinto. Foi revelado ao Filipe pelo Espírito que ele tinha lá que conversar lá com o eunuco lá, né? Que ele tinha que ensinar. Então foi-me revelado pelo Espírito. O que isso quer dizer? Uma entidade desencarnada foi lá e conversou com eles, né? E aí eles usavam, né, depois quando a Igreja Católica surgiu, eles deram o nome de Espírito Santo, generalizaram aquilo, até porque a Igreja era contra a comunicação com o Espírito, né? Mas sempre tinha relatos, então o que eles fizeram? Eles juntaram tudo aquilo numa coisa só e transformaram numa figura de divindade, ou seja, aquele Espírito ali é o próprio Deus, né? Então, que é muito parecido com a crença de muitas pessoas. Então, a pessoa vê um espírito, ela fala que viu Jesus, que ela viu Maria, né? Ela vai interpretar dentro do conteúdo religioso que ela está ali, né, focada. Pode falar. Pentecostal vem de Pentecoste, né? Revelado pelo Espírito Santo, né? O que é o Espírito Santo? São os espíritos encarnados. Tá? Espírito Santo é só a gente entender, é um coletivo, é um nome que se dá para o que a gente chama de espiritualidade. A Igreja Católica e a Igreja Evangélica chamam de Espírito Santo, apesar que para eles tem outro simbolismo, tá? Para a Igreja Católica e a Igreja Evangélica, né, é uma das partes de Deus, né? Porque dentro do conceito da Igreja Católica tem aquela ideia de trindade, né? Que Deus é três e é um homem em um tempo, que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus, aquele negócio todo, né? Que foi uma construção lá da Igreja Católica para poder explicar exatamente essas coisas que eles não sabiam como. Então eles juntaram tudo, né? Jesus virou Deus, Deus virou Jesus e fez uma mistureba total com aquilo ali, tá? Mas isso aí é outra coisa, né? Então, dentro do conteúdo da doutrina espírita, né, esses espíritos são os espíritos mentores, né? E são espíritos que todos nós temos um companheiro espiritual, né? E normalmente mais de um, tá, gente? Né? A gente tem um pensamento às vezes fechado, mas na verdade nós temos uma série de relações com espíritos desencarnados.
Porque nós somos, né, assim como na nossa vida atual nós temos muitos amigos, muitos conhecidos, muitos companheiros. Isso é doação, Cacá? Nossa Senhora. Para sexta? Nossa Senhora, o Cacá até traz doação. Deixa eu guardar. Virar arroz depois. Né? Então, assim como a gente, né, tem muitas relações enquanto encarnado no plano espiritual também. Então a gente não tem um guia espiritual só, né? Esse aqui é o meu, né? A gente tem uma série de espíritos que são, né, o Kardec chama de espíritos simpáticos, né? Ou seja, eles gostam da gente por algum motivo, né? E alguns deles assumem de tempos em tempos papel de orientadores. Para a gente entender um pouco como é que é essa dinâmica, e na maioria dos casos, vão lembrar do André Luiz. O André Luiz, vocês vão notar que lá no nosso lar ele tem vários espíritos que assumem o papel de mentores dele lá, né? Tem a Narcisa, quando ele está lá nas câmaras, tem o Tobias, depois tem lá a Dona Laura, quando ele vai morar com ela lá na casa, depois quando ele vai fazer um outro livro lá, né? Aparece uma outra entidade, né? O Aniceto, tem lá o Gúbio, né? Cada um daqueles espíritos é um mentor, né? Ou seja, se o André Luiz reencarnar, ele não vai ter só o Tobias de guia espiritual dele, né? Apesar que o pessoal fala, né, que o guia espiritual do André Luiz é o Clarencio, guia mesmo, o espírito que acompanhava ele o tempo todo, né? Assim, né? Mas a gente pode imaginar que o André Luiz encarnado, imagina, né? O André Luiz está passando um perrengue, né? Quem está disponível no momento lá é o Gúbio, é o Aniceto, é a Narcisa. Eles vão ajudá-lo, eles vão se movimentar ali, até porque existe um laço de amizade que foi construído entre eles. Com a gente também é assim. O que acontece muitas vezes é que, dado as nossas limitações de percepção, né, nós conseguimos perceber e focar em um determinado espírito com o qual nós temos mais afinidade, né? Realmente existem entidades que nos acompanham há longo tempo, né, e que às vezes têm mais, vamos dizer assim, disponibilidade para poder estar ao nosso lado, vamos dizer assim, no nosso dia a dia. Então esses espíritos, né, eles normalmente, né, quando a gente pergunta, quem é o meu mentor? É aquele espírito que fala, sou eu, que eu estou cuidando de você, né? Mas muitas vezes é uma gestão colegiada esse negócio aí. Então tem uma, tem tipo um trabalho em equipe, né, da espiritualidade para nos ajudar, né? E vão lembrar que assim como a gente tem, vamos dizer assim, direcionamentos e preparações, né, e pontos fortes e fracos de conhecimento, os mentores também funcionam dessa forma. Então, um espírito que talvez saiba muito de evangelho, talvez não domine, por exemplo, o campo da medicina ou o campo da educação, né? Então, muitas vezes o Chico se referia que profissionais específicos, né, que lidam com o ser humano, era muito comum eles terem guias naquelas áreas de atuação deles específicos. Por exemplo, um médico tem um médico desencarnado como guia dele, né, dentro da ação dele ali hospitalar, que poderia ser esse espírito também, um espírito de ligação mais profunda com ele, seria o mentor dele o tempo todo, né, vamos dizer assim, ou poderia, tipo assim, nessa área ele me orienta, naquela outra área, outra entidade me orienta, tá? Então isso, mas isso tem também a ver com o quê? Com a história do espírito, tem a ver com a história daquele companheiro desencarnado, né, que às vezes tem esses pontos em comum com a gente. E aí facilita, ele assume tudo. Por exemplo, o espírito que conhece muito de mediunidade, ele pode ser o seu guia do dia a dia, na sua vida, e pode ser seu guia aqui dentro da reunião mediúnica, né? Mas às vezes você tem um espírito que ele é muito próximo de você, às vezes um parente desencarnada, por exemplo, imagina, a minha avó é minha guia espiritual. Ela é um espírito muito equilibrado, é aquela matrona da família, né? Muitas vezes acontece isso também, tá? Da família ter um membro da família ali que é o primeiro guia, vamos dizer assim, né? Não é um espírito iluminadíssimo, mas é um espírito que tem muito amor, né? E que ele responde com aquele grupo inteiro ali. Então, quando ele tem alguma necessidade mais específica, o que ele faz? Ele busca espiritualidade, tá? A tendência de que quanto mais jovem espiritualmente nós somos, mais a gente está, vamos dizer assim, no juntão, tá? Então, por exemplo, espíritos muito jovens, muito primitivos, então pode ter um grupo ali de 60 pessoas da família que tem um guia espiritual só para todo mundo. Porque as necessidades deles são simples. Não tem nada muito difícil para aquela entidade ali resolver. E às vezes é um avô, um bisavô desencarnado, um tio, alguém que está ali numa posição espiritual acima daquela média e que ele vai controlando aquele grupo, né? Aquele grupo não tem uma grande necessidade espiritual, então se eles continuarem, então aquele espírito dá conta. Quando um começa a despontar ou aparecer alguma situação diferente, o que ele faz? Ele recorre, né, a
outras entidades. Aí ele pede ajuda, né? Então, por exemplo, é muita visão da escola, né? Então, os primeiros anos da escola você tem uma educação mais básica, né? E à medida que você vai avançando, o que vai acontecendo? Você vai tendo especializações, né? A gente pode falar que até o segundo grau, né, basicamente, o que é o ensino médio? É mais ou menos igual para todo mundo. Todo mundo ali está recebendo basicamente o mesmo conhecimento. Mas depois você vai para a faculdade, o que acontece? Um vai para a faculdade de medicina, outro vai para a faculdade de engenharia. Aí já não dá para o professor que dá aula de medicina dar aula para o engenheiro, né? Só se a matéria tiver um ponto ali muito em comum, né? Porque, né, são assuntos totalmente diferentes. Aí vai especializando. Os mentores funcionam assim também. Quer falar? Eu achei que você tinha levantado a mão. Não? Alguém quer falar, gente? Perguntar alguma coisa? Isso é difícil, da gente avaliar encarnado é muito difícil. É difícil porque normalmente o que acontece? Primeiro, a gente sempre se valoriza, né? Ou a gente está muito depressivo e acha que a gente é o pior do mundo, né? Ou a gente se ilude e acha que a gente é o bambambam da batata frita, né? Então, encarnado é muito difícil a gente avaliar o nosso nível evolutivo. Até porque, né, a gente é difícil avaliar, ainda mais o outro avaliar a gente. Aí já é muito mais difícil. Por quê? Porque as pessoas não conhecem a gente por dentro. Então, às vezes eu estou com a carguinha boa aqui para vocês, mas eu trago aqui dentro da minha intimidade aqui uma série de coisas que não está aparecendo, né? Então, às vezes eu estou falando aqui, né, mas o João Bosco é bem mais evoluído que eu, mas ele está ali caladinho ali, ó, né? Como quem diz, né? Então, o nosso nível evolutivo, a gente vai perceber no mundo espiritual, não adianta. Não adianta. A maioria das vezes que a gente tenta aqui, a gente se engana. É muito difícil, encarnado é difícil demais, né? Porque tem coisa na gente que não está aparecendo, né? Tem coisas que estão congeladas lá na nossa intimidade, né? Alguns conhecimentos que a gente não está usando agora, né? Tem outras situações que a nossa própria vida material aqui nos conduz para determinadas atitudes. Então é muito difícil, né? Só se a pessoa for uma sumidade assim, né? Você fala assim, ó, o Chico Xavier é um espírito evoluído. Aí você dá, porque você pega a história da vida do Chico Xavier toda, aí você analisa 50 anos da encarnação dele, aí você vai ver que tem ali, né? Mas se analisar a pessoa por uma semana, um mês, 10 anos, é muito difícil, né? O que nós podemos dizer é que nós temos o desejo de ser melhor, né? Isso eu acredito que nós, nesse estado nós já estamos, né? Que é o desejo de melhorar, que quer dizer o quê? A gente erra, mas a gente erra, né? Tipo assim, quero acertar, quero melhorar, né? Então, assim, basicamente é nesse sentido. Mas, assim, a gente sabe uma coisa, os espíritos guias, em algumas áreas, eles têm que estar acima da gente. Ou pelo menos igual, tá? Por quê? Porque não tem como alguém que está atrás de mim me orientar, né? Não tem como um espírito desequilibrado ser meu mentor. Então ele já tem que ter pelo menos naquilo que ele se propõe em me ajudar, né? Ele tem que estar acima da minha média aqui atual de encarnado. Lembrando, né, gente? A gente encarnado, a gente não é o que nós somos de verdade, né? Muito do que nós somos está aqui adormecido aqui na intimidade, tanto para o bem quanto para o mal, né? Então tem coisa que na nossa intimidade aqui está adormecida, a gente não sabe. Então, assim, no mundo, quer ver um exemplo? O Chico e o Emmanuel, né? O Chico vivia brincando com o Emmanuel, quando o Emmanuel reencarnasse, ele quer ser o guia do Emmanuel. Ou seja, o que dá a entender ali? Que eles estão mais ou menos ali, né, parelhos. Mas de qual que é a diferença? O Emmanuel está no mundo espiritual. Então a mente do Emmanuel funciona melhor, o entendimento das coisas do Emmanuel funciona melhor. O Emmanuel vê a história do Chico encarnado, ele consegue entender por que o Chico está ali, o que está acontecendo, quem que é aqueles. Então ele tem uma percepção que o encarnado não tem, né? Então, por mais que o Chico tivesse uma mediunidade muito desenvolvida, ele ainda estava limitado pela matéria. Por isso não adianta. A pessoa fala assim, às vezes acontece do guia espiritual reencarnar, né? O bicho está pegando, porta quebrando, o guia espiritual resolve reencarnar, né? Mas normalmente quando ele faz isso, ele deixa o outro ali, vamos dizer assim, ele troca de vaga com algum outro companheiro. Você fica aí que eu vou descer lá com o pau tá quebrando, nós temos que resolver esse negócio aí. Você me dá sustentação que eu vou ficar pelo menos 5 anos lá embaixo, lá, né? Para ver o que dá para a gente ajudar aquele pessoal. Às vezes acontece isso, né? Dentro da reunião mediúnica, né? A função do guia espiritual, ela muda um pouquinho, né? O Divaldo, ele usa um termo, ele fala que é o controlador mediúnico, né? Que é o quê? É o espírito responsável por fazer a filtragem, né? E nos ajudar dentro do trabalho mediúnico. Se você, por exemplo, é o dirigente da reunião, né? Esse espírito vai te intuir no que você vai falar
com os espíritos que estão chegando ali. Se você é um médium, esse espírito vai te dar suporte durante as comunicações, né? Se você está lá no ponto de ser um vibracional, se você não está percebendo nada, né? Esse espírito vai estar lá ajudando você na questão da concentração, no que você vai pensar, né? Então esse espírito ele vai assumir um papel mais específico dentro do trabalho mediúnico. Então às vezes é possível que troque. Às vezes, por exemplo, é possível que o dirigente da reunião, né? A própria reunião em si tem um mentor, tá? Além das pessoas, né? Dos encarnados, existem uns mentores de tarefa. Tá? Então existem espíritos que assumem um papel de destaque ou de orientação à frente de situações, às vezes de países, às vezes de regiões, às vezes de grupos profissionais, né? Então existem espíritos que assumem ali, vamos dizer assim, ele é a referência para as questões da educação no mundo, né? Quando ele encarna, ele vai ser um grande educador. Ou ele é a referência para as questões da saúde no mundo. Então, quando ele reencarna, ele vai ser um cientista, ele vai ser um médico, ele vai ser um cara que vai trazer um avanço naquela área, né? Tem uma história muito famosa, não sei se você já leu um livro chamado Ícaro Redivivo. Já leu? Ícaro Redivivo é a história do Santos Dumont, no mundo espiritual, depois que ele morre, né, que ele suicida, né? E aí lá no livro, né, em determinado momento, né, o Santos Dumont está lá aprendendo lá sobre as encarnações, aquela coisa toda, ele descobre que ele tinha na encarnação passada, ele tinha sido aquele padre Bartolomeu de Gusmão, que é um padre que fazia balão, né? E esse padre era muito desequilibrado no sexo, tinha umas questões lá dele lá, e tinha um monte de amante e tal, né? Por isso que ele veio com a limitação sexual, né? O Santos Dumont ele tinha um problema congênito, que ele tinha aquilo que o pessoal chamava de órgãos sexuais infantis. Diz que isso era uma das causas da grande depressão que ele tinha. Ele era muito deprimido, né? Depois, quando ele desencarnou, eles descobriram isso. Então, assim, os órgãos genitais dele nunca amadureceram, né? Porque ele tinha um problema, né? Que era fruto dessa questão reencarnatória. E ele lá no plano espiritual, aquela coisa toda, né? E aí, né? O que acontece? Ele entra naquela discussão que estava passando pelo mundo, até hoje tem, de quem que inventou o avião. Será ele, o Santos Dumont, ou os irmãos Wright lá dos Estados Unidos, né? Porque lá nos Estados Unidos, 90% do planeta Terra fala que foi os irmãos Wright que inventaram o avião, né? Só uma parte, o Brasil e um pedacinho da França fala que foi o Santos Dumont, né? Mas, vamos dizer, globalmente falando, quem é reconhecido como inventor do avião são os irmãos Wright lá dos Estados Unidos, né? Tem uma série de controvérsias que não vale a pena nem entrar, né? O que acontece? Então eles estão lá na discussão sobre isso, né? E aí, em determinado momento, a espiritualidade, o espírito que estava lá orientando, ele falou: meu filho, vocês estão tudo errado. Não foi nenhum de vocês que inventou o avião. O inventor do avião é Leonardo da Vinci. Porque quem inventou o avião de verdade, quem trouxe do plano espiritual, é o Leonardo da Vinci. Tanto é que quando ele estava encarnado, ele fez uma série de desenhos lá de helicóptero, a máquina voadora dele, aqueles negócios, né? E aí o que eles falaram? Quando vocês dormiam, quando você dormia lá na França e os irmãos Wright dormiam lá nos Estados Unidos, vocês iam em espírito no plano espiritual e o Leonardo da Vinci passava para vocês o que vocês tinham que fazer. Vocês tinham aula junto com ele, né? Não só vocês, como outros pelo mundo, ou seja, então vocês ficam aí brigando, mas na verdade quem inventou foi ele, né? Ou seja, o Leonardo da Vinci, ele era o mentor espiritual da ideia da aviação. Então ele estimulou os encarnados a fazerem aquilo, né? E aí apareceu lá na França o Santos Dumont, lá nos Estados Unidos, mas na verdade era ele. Então ele estava no papel de guia espiritual. Então toda grande descoberta científica, toda grande descoberta da ciência humana começa lá no mundo espiritual, né? É o processo de inspiração lá do cientista. Então aquilo desce, né? Os espíritos estão ali sintonizados com aquilo, se tornam, né, influenciados, e eles transformam aquilo, materializam as ideias dos companheiros espirituais. Então existe também esse tipo de mentor espiritual, tá? Então espíritos que assumem papéis específicos, mentores de nação. Por exemplo, o Ismael, né? O pessoal fala muito como mentor do Brasil, né? Não sei se vocês sabem, né? Tem, por exemplo, o Moisés como é o mentor lá de Israel, né? Tem vários espíritos que assumem papel nesse sentido, né? Tem espíritos que eles agregam a causas específicas, né? Então esses espíritos, eles, por exemplo, o espírito que foi responsável lá pela questão, não sei se você sabe quem que é o espírito que é responsável pelo fim da escravidão nos Estados Unidos? É o espírito que foi o Lincoln. E depois ele reencarnou, né, com o nome de Martin Luther King.
O Martin Luther King é o Lincoln, entendeu? E os dois morrem da mesma forma, né? Os dois morrem, né? O Lincoln é assassinado lá no teatro, né? E por causa da questão do fim da escravidão, né? Por causa da guerra que estava tendo. E depois o Martin Luther King, aí ele decide reencarnar como negro para poder trabalhar por dentro para aquela coisa da igualdade, né? Ele volta como pastor, interessante, né? E aí o que acontece? Ele é assassinado por causa da defesa dos direitos lá dos negros nos Estados Unidos. Ele é o espírito guia, né? Tanto é que o Abraham Lincoln ele tem quase né? Os americanos têm por ele uma veneração quase mítica, né? Dos presidentes americanos, ele está tipo num nível acima dos outros lá, né? Por causa da questão né, da moral dele, né? Ele tem uma questão da personalidade dele que era muito, né, muito correta, aquela coisa toda, né? Então, assim, olha que interessante. Então, esse espírito, né, ele é o responsável por essa situação. Então, lá nos Estados Unidos, né, por estar tendo problema nessa área, bobear já está reencarnado de novo. Daqui a pouco ele aparece aí, fazendo discurso, aparecendo, defendendo, vai saber. Entendeu? Então, esses espíritos, eles têm uma construção histórica, né? Eles têm uma construção espiritual que leva eles a estarem sempre conectados com determinados... É igual os espíritos religiosos, né? Alguns espíritos nascem, né, com papel de orientação religiosa. Você pega lá na Índia, por exemplo. O guia espiritual da Índia é o Gandhi. Ele estava reencarnado até pouco tempo. Ele é o guia espiritual da China, da Índia, né? Quando o Buda, né, estava encarnado, o Gandhi era um aprendiz do Buda, era o discípulo dele, chamava Ananda. Era o Gandhi. Entendeu? Aí o cara reencarna, né? Porque qual que era a grande briga lá na Índia que matou o Gandhi? Não foi nem a briga deles com a Inglaterra, foi a briga religiosa, porque lá tem 3 religiões que são o bicho para brigar, que são os muçulmanos, né? Os budistas e os hindus. Então lá tem uma briga muito grande religiosa, né? Então ele reencarna como hindu para poder ver se ele faz um jogo de cintura ali, porque os hindus eram mais próximos dos budistas e dos muçulmanos do que o muçulmano e o budista em si. Que isso é uma briga, até hoje ainda tem, né? Então, olha só, ele reencarna ali, né? Para poder, né? Na verdade, o pessoal acha que ele reencarnou para poder resolver a questão da dominação inglesa, não, a questão que ele veio trabalhar a questão religiosa. E o negócio lá é tão complicado que eles mandaram outro missionário para lá enquanto ele estava encarnado ainda, que é a Madre Teresa. Né? Então você imagina, a espiritualidade, tipo assim, nós temos que mandar gente para esse negócio aí, né? A Madre Teresa, que é quem? A Maria de Magdala reencarnada, né? Você conheceu Jesus de perto, né? Então os avatares da Terra desceram lá, falaram, ó, o Buda mandou o Jesus mandou outro, falaram, não, esses aí vão resolver o problema aí, né? E toda a questão que eles tiveram foi por quê? Por questão religiosa. Tanto é que o Gandhi foi morto por um hindu, não sei se vocês sabem, né? Um hindu que era hindu, que queria forçar uma guerra com o Paquistão, que era o vizinho, que era muçulmano. O cara vestiu de muçulmano, foi lá, matou o Gandhi, para poder falar que os outros mataram para fazer uma guerra. Da religião dele que matou ele. Você vê o nível da questão, né? Aí nós vamos perceber que esses espíritos, o que acontece? Eles vão trabalhando, esses grupos, de tempo em tempo. A casa espírita tem um mentor espiritual, né? Cada casa espírita, cada agrupamento tem um espírito que ele é o responsável pelos trabalhos que acontecem aqui, né? Uma tarefa, tem um mentor espiritual, né? Então, assim, todo o trabalho, toda a organização da espiritualidade tem alguém que é responsável, né? Vai descendo os níveis, né? E às vezes esse espírito foca, ele reencarna e ele traz junto dele todas aquelas entidades, porque o mentor, quando ele encarna, ele arrasta junto com ele esses outros espíritos. Quer ver um exemplo disso para a gente poder entender? Quando João Evangelista encarna lá na Itália, como Francisco de Assis, né? O que ele faz? Ele chama 200 que estavam com ele, né? Ele chama 200 espíritos iluminados que estavam com ele, né? E cada um desses 200 traz mais 1000. Ou seja, ele reencarnando, ele movimentou 200.000 entidades de luz. Falando, nós estamos indo para o plano físico, vamos embora. O pessoal, beleza, estamos indo junto. Olha o que movimenta. Isso vai descendo, né? E diz que cada um desses 1000 trouxe mais 10, ou seja, dá 2 milhões de entidades. Só ali na Itália, ali, ó, só ali naquela região ali, né, trabalhando aquelas energias ali. E aí nós vamos entender como é que é essa nossa conexão. Então nós estamos aqui, ó, né, na Casa Espírita Plena, nós estamos aqui no Francisco de Assis. Os mentores da casa têm contato com espíritos que têm contato com o Francisco de Assis.
Por quê? Porque ele é o responsável. Mas o Francisco de Assis são os que mais tem trabalho, né? Porque o que tem de igreja, casa espírita, né? Eu brinco com o pessoal, Francisco de Assis é franquia, né? É franquia espiritual. Tem tantos, né? Mas na verdade é por quê? Porque é um espírito que dá conta daquilo, né? Porque essa entidade, ela dá conta de orientar essas questões. Mas isso impede, por exemplo, que o Francisco de Assis seja guia de uma pessoa em específico? Não. Né? Às vezes tem um espírito que é ligado a ele, que foi irmão dele, que foi primo dele, que foi amigo dele 50 anos atrás, lá na época de Jesus, lá era o vizinho dele que ele gostava muito. Então, se esse espírito reencarnar, ele vai dar uma atenção diferenciada para aquele espírito, porque tem um laço. Né? Quando ele mesmo estava encarnado, vamos lembrar, né? Quando o João estava encarnado como Francisco, quem que era um guia espiritual dele? Jesus. Né? Quem aparecia para ele era Francisco. Não, Jesus. Jesus é o guia espiritual do cara. Imagina, né? Não fala com o meu mentor aqui, Jesus, o que você acha? Né? Enquanto Jesus governa o planeta inteiro, ele tirava um tempinho para ir lá visitar né? Porque estava no nível, né? Então o que o Francisco de Assis fez impactou no planeta inteiro. Então aí nós vamos entender, porque Jesus gostava mais dele que o outro? Não, porque Jesus tinha uma afinidade com ele. Foi Jesus que deu a missão para ele reencarnar. Jesus chamou e falou, vai lá porque o negócio está pegando, né? E Jesus sabia que a presença do espírito daquele no plano físico ia ser um catalisador de mudança no planeta inteiro. Tanto não sei se vocês sabem, né? Teve um concurso aí no planeta aí, uns anos atrás aí, da personalidade do milênio. Foi o Francisco de Assis que ganhou, né? No planeta Terra inteiro, a pessoa mais importante dos últimos 1000 anos que pisou no planeta Terra, Francisco de Assis. Né? Por quê? Exatamente porque, né, o que ele fez lá na Itália, lá, né, marcou o planeta inteiro, né? Marcou mesmo, né? Então você viu que Jesus acertou. Jesus chamou e falou, vai lá, meu filho, o negócio está precisando de mostrar o que é amor, né? Foi o que acabou acontecendo. Então essa é a função do mentor. O mentor, o que ele faz? Ele direciona e ele inspira também. Então a gente pode pensar no mentor como uma grande inspiração das nossas ações no bem, né? Os amigos espirituais, eles vão nos inspirar, né? Muito próximo da ideia, por exemplo, né? Você vai notar, por exemplo, que no nosso lar, o guia espiritual é o governante, né? Ou seja, o mentor, quem que é o mentor? Quem que é o espírito mais evoluído do nosso lar? É o governador do nosso lar. Interessante, né? Por que ele é o governador? Porque ele é o mais evoluído. Por que ele é o mais evoluído? Porque ele é o que mais ama, o mais desprendido, o mais capaz de se doar, o mais que pensa nos outros, né? Então, assim, as características do guia espiritual e do líder, elas andam juntas. Por quê? Porque o bom líder é aquele que inspira as pessoas a serem melhores. Você olha para ele e fala assim, eu quero ser bom igual esse cara. Por isso que Jesus é o melhor líder. Por isso que um espírito como Francisco de Assis, você olha para o cara e fala, nossa, eu não quero ser igual a ele. Por isso que o Martin Luther King, quando estava lá nos Estados Unidos encarnado, né, ele travou a briga de classe que estava tendo lá, porque ele era contra a violência. Ele queria defender a igualdade, né? Tinha, né, não sei se vocês sabem, né, tinha uma grande rixa, que era o Malcolm X, né, que é o cara do vamos sair para dar porrada em todo mundo, né? E o Martin Luther King, né? E o Martin Luther King, a postura dele de não violência era tão forte que sabe quem que ele inspirou? O Gandhi. O Gandhi pegou os ensinamentos do Martin Luther King no sentido lá da não violência e levou lá para a Índia. Olha só como é que eles conversam. Vocês estão entendendo como é que os espíritos de luz conversam? Nós fez assim, é mesmo, é boa ideia, hein? Né? Eu gosto dessa ideia sua aí, eu vou fazer aqui também, ó, você está me inspirando. Vocês estão entendendo como é que funciona? Então, quando ele estava aqui, o que ele fez? Ele jogou água fria em cima da briga. Por que desencarnaram ele? Mataram ele, aí é o ataque das trevas. Por quê? Porque a treva pensa o seguinte, vamos tirar esse cara daqui porque ele atrapalha, porque nós queremos que o pau quebra, queremos que o outro mate o outro na rua, queremos briga, né? Então aquele cara que apazigua, tiraram ele. Só que o que acontece, como todo espírito iluminado, mesmo morto, a energia dele ficou, vocês entenderam? A mesma coisa do Gandhi lá, mataram o Gandhi, mas a vibração do Gandhi ficou, porque não destrói a ideia do espírito. Então, olha como é que os espíritos, os mentores, eles agem com a gente, né? Então, aí a gente volta para o mentor particular da gente, o espírito que cuida da gente pessoalmente, né? Então, a gente vai entender muito bem os objetivos dele, o que é? Nos inspirar, nos ajudar, né? E nos dar exemplo.
Então a gente vai seguir o espírito mentor, porque normalmente no nosso nível atual, a nossa ligação com os mentores é uma ligação afetiva, né? Então a gente tem um laço de amor, é aquela vozinha que fala com você, você baixa a cabeça e fala, tá bom, eu faço, né? Por isso que muitas vezes o mentor é um parente desencarnado, porque tem um apelo da vibração do amor, né? Então às vezes a gente não está muito na onda do raciocinar, do fazer o que é certo, mas vem um amor, aí a gente, né? É um trabalho muito profundo, né? O trabalho dos mentores é um trabalho divino, né? E a gente também começa a assumir essa, né? Quando a gente começa a cuidar de alguém, de certa forma a gente está preparando para ser mentor no mundo espiritual, né? Quer ver um exemplo muito grande do nosso papel que é, né? A gente com os animais, né? A gente com os animais, né? Os espíritos falam, né, que os animais veem a gente como a gente vê Deus. Essa é a referência que os animais têm em nós. Então, de certa maneira, nós somos mentores dos animais. Porque nós somos um mentor bem cruel, né? Nós somos meio tipos, né? Nós somos meio tipo os deuses gregos, né? Eu te devolvo você, né? Sabe, não faz o que eu quero, que eu te prendo, né? Eu te castro, né? Eu arranco o seu corpo, né? Eu te bato, eu te amarro pelo pescoço, né? Nós ainda estamos na energia dos deuses gregos, né? Me adora aqui, me lambe aqui, faz tudo que eu quero, aí eu te dou carinho, te dou comidinha, muito bem, né? Não parece, né? Me reza aqui para Poseidon, que vai viajar, não vai ter tempestade no mar, né? Faz o que a Atena manda, que não vai cair meteoro na sua cabeça, né? Então é o que nós fazemos com o bicho, né? Se você obedecer a gente, fizer tudo que a gente quer, né? Mesmo que isso signifique sofrimento para você, mas me agradar, aí eu te amo. Aí eu vou te dar coisinha bonita, mas quando eu quiser. Hoje eu não estou com muita vontade, não, né? Pode perceber, nós ainda estamos nessa. Então, assim, minha avó que no ano que ela desencarnou foi o ano que eu fui nascer. Você vê, foi útil. Eu não tinha muita paciência com nada, e foi ela que me ensinou a paciência. Mas nós ensinamos os espíritos de luz para também aprender com a gente, né? Aprende a ter paciência, né? Aprende, né? A ter compreensão, afeto, né? Gente, ser mentor não deve ser fácil, não, você imagina, né? Nós somos bem difíceis a gente for analisar, né? Nós somos caprichosos, nós somos exigentes, né? Nós queremos tudo para agora, mas a gente nunca quer fazer nada para agora, né? A gente quer ser servido, mas não quer servir ninguém, né? A gente quer atenção, a gente quer colo, a gente quer carinho, a gente quer mãozinha na cabeça, mas a gente não quer fazer isso por ninguém, né? Porque só a gente merece, só a gente é coitadinho, só a gente, né? Então os espíritos, de vez em quando, eles devem, né? Por que são os espíritos de luz, né? Que eles ficam lá, né? Aquela energia, aquela vibração de amor ali com a gente, né? Vou falar. Nossa, costuma perceber, quem não é médico assim, percebe muito sutil essa influência do mentor mais particular. Muito mais fácil a gente perceber que é a influência da terra. Talvez por falta de atenção. Porque e o que acontece? Tem uma outra questão. A energia do mentor, ela é muito familiar. Tão familiar que você não liga. Não chama a sua atenção. Ela é familiar. Ela já te envolve. Então, às vezes, é uma sensação de paz, de tranquilidade. Normalmente nós valorizamos negativo, né? Se o trem estiver ruim, se sentir doce, tô morrendo aqui, né? Aí você presta atenção, você olha, né? Mas quando é uma sensação positiva, você normal, né? Então, a energia do mentor, muitas vezes, ela é tão próxima da gente que a gente tem dificuldade de perceber. Mas, na verdade, né, como é que a gente conversa com o mentor? Pergunta o nome. Né? O problema é que a gente pergunta e a gente não acredita. Depois fala, não, esse nome é muito feio. Né? É a história do Divaldo, né? Divaldo queria um nome bonito, né? Fala, Joana. Ele fala, Joana? Que nome é esse, meu Deus? Ele queria um nome lá, né? Então, né? Serafis, né? Você pode ver, né? Tem umas pessoas que dão uns nomes para os espíritos, que o nome, até para você falar o nome, você tem que ter um dicionário para poder falar, né? Tão complicado que é o nome de espírito, né? E nem sempre é, porque assim, vamos lembrar, gente, os espíritos, eles têm várias encarnações. Então, os nomes que eles têm, existem muita chance, né, de eles terem nomes até comuns aqui dentro do nosso dia a dia aqui, né? Então, assim, às vezes a questão toda está no quê? Simplicidade, né? O primeiro, você vai ver lá na doutrina espírita, o primeiro espírito mentor que aparece na doutrina espírita é o São Luís, né? São Luís, né, para quem não sabe, ele foi um rei da França,
né? Que ele era tão bondoso que o pessoal, que ele foi canonizado como santo depois que ele morreu. Ele era uma pessoa boa mesmo. Tirando os outros Luís, eram, né? Tem lá o Rei Sol lá, né? Eu sou a França, né? Eu sou, né? Eu sou a lei, aqueles malucos lá, todos, né? O Luís XIV, Luís XVI, aqueles lá estão tudo maluco. Se não me engano, ele foi o Luís VIII, né? E o que acontece? O Kardec vai ter contato com ele, por quê? Não porque ele é guia do Kardec, mas ele é guia de uma médium. Tinha uma mocinha lá que o Kardec ficou conhecendo, que era a Irmã Dufour. O guia espiritual da Irmã Dufour era o São Luís. E ela já estava. Quando o Kardec conheceu ela já tinha psicografado 2 ou 3 livros dele já. É aí que o Kardec foi conhecer ela. E ele foi lá na casa dela, a família dela é muito rica, né? Ela é uma família nobre lá da França, lá, né? E aí o Kardec vai visitar ela, e o Kardec convida ela para ir lá para a Sociedade Espírita de Paris. Ela fala, não quero não. Não preciso de vocês não, né? Porque eu já estou aqui, já escrevi meus livros, não estou querendo saber de sociedade, não. Muito nova também, devia ter uns 15, 16 anos de idade, né? E aí o que acontece? O São Luís fala, não, você pode ir com ele, né? Porque a missão nossa é com ele, né? Ele é o mestre que você precisa, né? Aí depois disso a irmã se adotou o Kardec como se fosse o segundo pai dela, né? Por quê? Porque o São Luís falou com ela. Então aí o que acontece? Aquelas comunicações que a gente lê lá no Livro dos Espíritos, que fala assim, que o Kardec está conversando lá, e fala assim, ó, São Luís está dizendo isso, isso e isso, é através da irmã, sim. É a Irmã Dufour que está passando aquelas comunicações, a menininha. O grupo mediúnico do Kardec era composto de adolescentes. Era ela e as irmãs Baldini, que era mais nova ainda que ela. Que uma que tinha 14 e outra tinha 13 anos. Que psicografavam quase que 90% do Livro dos Espíritos, as duas. Quando a Irmã Dufour chegou, elas já estavam lá, ó. Né? Então, olha só que interessante, a espiritualidade. Por que eles estavam trabalhando com aquelas meninas? Mais maleável. Sem contar outra coisa, né? Quando alguém fosse analisar no futuro a obra, ia falar, como é que isso aqui saiu da cabeça da menina de 13 anos de idade? A espiritualidade é muito esperta, né? Então eles pegaram as meninas, né? Tanto é que quando elas fizeram, se não me engano, quando elas fizeram 16 anos, elas saíram da doutrina. Saiu assim, pararam de participar, elas foram casar. Né? Elas viraram pro Kardec e falaram, não, agora vou casar. Casou, foi ter a vida delas e nunca mais. Bobear, nunca mais nem leu os livros que elas psicografaram, deve ter lido, né? Imagina. Não, foi largou. Desligou, foi viver a vida, casou, mudou. Realmente casou e mudou, entendeu? A própria irmã casou, mudou e não convidou o Kardec. Né? A própria irmã, né, ela não ficou muito tempo também não, depois quando ela estava com uns 18, 19 anos também, se não me engano, foi a época que o Kardec desencarnou também, ela também, quando ele desencarnou, ela também afastou. Mas fizeram o trabalho. Né? E ali nós vamos ver o que? A influência dos mentores espirituais. Elas tinham uma tarefa específica. Né? A tarefa delas é aqui, ó, vocês vão ajudar ali, vocês vão dar 3 anos da sua encarnação para isso aqui, ó, beleza. Deu os 3 anos, vai viver a sua vida, minha filha, vai evoluir, vai aprender o que você precisa aprender aí, né? Na sua vida de encarnado aí. Ó. Né? Então, assim, isso é interessante para a gente perceber que a nossa construção de espiritualidade, ela não depende apenas da casa espírita. A nossa construção de espiritualidade, ela é para a vida toda. Às vezes você tem um momento que você está mais vinculado ao trabalho espírita, e é muito importante, né? Mas às vezes vai ter um momento que você não vai estar vinculado aqui, mas você vai ser médium lá na escola, que você dá aula. Você vai ser médium lá no hospital, você vai ser médium lá no escritório, você vai ser médium na sua casa. Você vai ser intermediário do bem, né? Aonde você estiver, que é o mais importante. Né? Como existem pessoas que reencarnam com tarefas específicas dentro da casa espírita. O cara reencarnou para ele ficar lá 40 anos dentro da casa espírita. Porque ele reencarnou para isso. Espiritualidade falou, meu filho, o negócio é o seguinte, você vai reencarnar, o negócio é o seguinte, você vai baixar na casa espírita, é ali até você desencarnar. Se você sair antes da hora, você vai ficar sentido por isso aí. Né? Não que eles vão cobrar, não que eles não cobram nada, né? Quem cobra é a gente mesmo. Né? Então, assim, cada um de nós tem uma missão específica. Então não adianta eu querer que o outro faça, haja ou entenda conforme eu. E a minha relação com a espiritualidade vai ser diferente da relação do outro. Alguns de nós vão ter contato com a espiritualidade, às vezes durante a infância. Eu lembro, quando eu era menino, eu lembro do Lucas do lado do meu berço. Eu lembro do berço, eu lembro de eu ficar em pé no berço, assim, eu ficar olhando assim, pro teto, eu ficar pensando assim, meu Deus, que trem chato. Aí eu olhava pro lado assim, minha mãe e meu pai dormindo na cama assim, eu lembro direitinho, meu berço tinha uns detalhes brancos assim, amarelo assim no fundo assim. Eu ficava na vontade do meu pai e da minha mãe acordar para me sair daquele negócio. Sei lá quantos anos que eu tinha.
Aí o Lucas, eu ficava olhando assim, ficava um homem me olhando assim, né? Ficava me dando tchau assim. Falei assim, ó. É o mentor, tava lá. Eu lembro, né? Muitas coisas. Eu lembro, por exemplo, quando meu irmão nasceu, né, meu irmão 10 anos mais novo que eu. Então eu tinha uns 10 anos de idade. A gente tinha uma condição financeira muito difícil. Mas muito difícil mesmo, né? E aí o que acontecia? Minha mãe não tinha dinheiro para comprar leite pro meu irmão. Aí eu lembro que eu saía de noite, tipo assim, umas 10 horas da noite, lá no Rio de Janeiro, lá no meio das macumbarias, tudo, lá na minha rua, tipo, um monte de negócio de macumba, né? Aí minha mãe arrumava umas garrafas para me vender. Na verdade, para vender, para comprar leite pro meu irmão. E eu saía com aquela sacolada de garrafa, 10 anos de idade, na rua, né? E aqui é tanto, assim, de gente fazendo macumba, assim, porque era na região que eu morava, tinha muito, né? E eu com medo aqui, porque eu ficava vendo os espíritos lá na macumba também, né? Ficava assustado. O Lucas ia conversando comigo e voltava. Aí eu parava nas padarias, vendia umas garrafas para um, vendia umas garrafas para outro. Cara, acho que eles compravam mais de dó, né? Aí eu voltava. Eu lembro direitinho, eu ia pensando assim, eu ia com raiva do meu pai, que eu achava que meu pai não estava fazendo nada de útil para ajudar, e ficava lá dormindo enquanto eu estava fazendo isso. Aí o Lucas falava, não tem raiva dele não, e a gente ia conversando. Ia e voltava. Né? Então olha só, estava lá. Né? E eu nem sabia o nome dele. Porque ele não falava, não. Eu falava assim, você é o produto da minha imaginação. Eu falava uma vez, eu falei isso com ele, você é o produto da minha imaginação. Ele falava assim, então pensa aí, meu filho. Se eu sou produto da sua imaginação, você tem uma imaginação muito fértil, você é muito inteligente, que eu te ensino um monte de coisa legal. Né? Então você é um cara muito inteligente. Né? Se eu não sou produto da sua imaginação, eu sou alguém que gosta de você e te ama. Você ganha dos dois jeitos, se preocupa com isso não. Nunca mais eu fiquei questionando o que é, o que não é. Porque o raciocínio dele foi profundo. Isso foi antes disso, dessa história das garrafas. Eu tinha lá 8 anos de idade, 7 anos. Né? Olha só. Então, assim, a espiritualidade, ela nos acompanha. Eles nos protegem, eles nos ajudam. Né? Ah, mas eu não vejo. Mas às vezes você não vê, mas a presença está ali. Eles têm vários métodos para poder entrar em contato com a gente. Às vezes é uma pessoa, né, que paga e eles falam através daquela pessoa. Às vezes te sugerem ler um livro. Né? Ou faz alguma coisa cair na sua mão, ou então eles te sugerem ver alguma coisa na televisão que está passando para te dar, entendeu? O jeito, a forma não é nada, a essência do contato é tudo. Eles chegam até a gente e eles ajudam a gente. Aí é a questão, né, para a gente terminar aqui, né, é a gente ser ou não dócil à influência que eles trazem. Né? Porque assim como ele falou comigo lá, que não era para mim ficar muito chateado, nem triste, eu podia ter picado o pé e falar, não, eu sou revoltado, eu quero pau quebrar, entendeu? É escolha. Assim como também ele pode me dar chegar na minha mão uma pessoa que fala alguma coisa comigo, um livro, né? E eu falar, isso aí é tudo bobagem, quer saber disso não. A gente não faz isso. Aí entra a questão né, sermos dóceis à influência dos amigos espirituais. Quando nós... Exatamente, é isso aí. Nada mais certo. Né? É a espiritualidade trabalhando, né? Jesus, com certeza. Mas Jesus desceu lá do plano espiritual direto a ele mesmo. Né? Às vezes não dá, né? Porque Jesus tem um planeta inteiro para governar, né? Mas ele manda alguém que vem e faz isso aí, né? Alguém que age em nome do outro, tá? É o próprio, né? Então, assim, quando um líder quer falar com ele manda um emissário, não precisa dele ir. O emissário fala em nome dele, você vê, o diplomata, o que é o diplomata, né? Ele vai lá e fala, não, eu estou falando em nome do meu país aqui, então o que eu falar aqui, o meu país está assinando embaixo, eu sou representante, né? Então ele representa, e o mentor espiritual também funciona assim. Então a gente, né, para a gente entender a nossa história com os espíritos, né, ou eles contam para a gente, ou é lá no mundo espiritual que a gente vai entender, gente. E tem coisa que a gente não entende aqui não. Tem muita coisa que eu pergunto pro Lu, falo assim, me explica esse negócio, para você está encarnado. Eu não quero saber se você está encarnado, você não tem nem cérebro para entender isso aqui. Espera você desencarnar, mas eu quero saber agora. Eu falei, mas não vai saber, você vai ficar aí com essa cara de tacho aí, não vou te falar, você não entende. Né? Explica para que cachorro lá, pro Goku lá, alguma coisa aí. Pega um livro lá e explica para ele aí que eu te explico. Não vai rolar, né? O cachorro, como é que eu ame ele está num estágio evolutivo que não adianta eu pegar o livro e explicar para ele. Mas o que ele vai fazer é pôr a língua para fora e sorrir para mim, né? Me lamber. Né? Tipo assim, né? Tá feliz comigo? Então, assim, a espiritualidade tem o seu tempo. Né? Apesar que nós não queremos tempo, não. Né? Eu sou curioso. Né? Mas é isso, né, gente? Vamos terminar o estudo, né? Fazer a nossa prece para a gente ir lá para a nossa prática, para a nossa irradiação.
Semana que vem nós vamos continuar com a apostila, tá? No próximo capítulo. Depois eu vou procurar aqui. Senhor Jesus, amigo e mestre, companheiros espirituais que cuidam, que amam, que nos acompanham. Queremos agradecer a vocês, que gentis e silenciosos andam ao nosso lado, não nos julgam, não exigem de nós mais do que possamos oferecer. Obrigado, irmãos e amigos, cujos laços apenas intuímos, mas que sabemos são profundos e densos. Obrigado, irmãos, que vêm à nossa intimidade sem se deixar levar pelo asco ou pelo nojo, que nos aceitam e nos amam da forma como somos, porque veem em nós o potencial e a luz do bem. Que possamos, Senhor, elevar o nosso ritmo de vida para deixar estes amigos e estes irmãos felizes com o nosso esforço, com a nossa vontade de ser melhor. Abençoa, Senhor, a todos nós aqui presentes, aqueles que estão à distância, e permite que possamos trabalhar rumo à luz, hoje e em todos os momentos. Que assim seja, graças a Deus. É isso, né, pessoal? Pessoal que está assistindo aqui, muito obrigado, né? Lembrando, gente, nós vamos fazer distribuição de cesta no próximo sábado. Então, quem puder nos ajudar com comida, arroz, feijão, nós estamos precisando, tá? Estamos precisando muito, né? Quase sem família, né? Mas vai dar, sempre dá, né? Mas tem que pedir, se não pedir, não ganha, né? Pedir, obtereis, né? Então, você vai pedir, né? Eu peço arroz, feijão, açúcar. Sábado que vem a gente vai distribuir a cesta, tá bom? Fiquem todos com Deus, né, pessoal que está aqui, né? Os que vão para casa também, os outros vão lá para nossa salinha lá. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.